Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou Daniela de Fractais e hoje a gente está num episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque todos nós neurodivergentes temos dificuldades em falar palavras com 4 sílabas, é o meu caso, mas não é isso. Não é sobre isso. É sobre espaço, estar num espaço que seja confortável para a gente. E a gente tem uma convidada muito especial hoje, a Bia, é arquiteta e vai bater um papo com a gente sobre isso. Tudo bom, Bia? Seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos assiste, que nos ouve. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui hoje no Fractais para a gente falar sobre esse assunto que é extremamente importante, que todo mundo vive, não tem ninguém que consegue abrir mão disso e que acaba que no dia a dia nem todo mundo tem a noção do quanto isso é relevante para a gente. Na verdade, para todo mundo, né? Para toda a neurodiversidade, mas para nós que somos neurodivergentes e ainda mais sensíveis, a influência do espaço, do ambiente, ela é ainda maior. Então, eu agradeço muito o convite, espero que vocês gostem do que hoje a gente vai conversar. Maravilha. Legal, E aí, Fê? obrigada. E aí, meninos? Bom, sabe que eu fiquei esse tempo todo, quando a Dani falou, eu fiquei pensando que dificuldades tem 5 sílabas. Eu falei mais de 4. Vamos ser bem virginiano nesse sentido. Eu tenho dificuldades com mais de 4. Arquitetura, neuroarquitetura. Então, vambora, né? É o episódio do 4 mais de sílabas. Vamos lá, A Bia. Dani tá ferrada. Eu conheci o trabalho da Bia no encontro na jornada carioca de superdotação e dupla excepcionalidade. Ela teve essa fala e eu achei super legal. Falei, nossa, a gente abordou essa questão da questão da luz, do espaço, com outros convidados nossos, mas para falar especificamente de arquitetura e de neuroarquitetura e de arranjo do espaço, já com esse enfoque para as neurodivergências, foi a primeira vez que eu vi essa fala. Falei, nossa, que massa. E a Bia se prontificou, a Bia Agra, né? A gente não falou sobre o nome dela aqui, se prontificou, né, a participar. Então, Bia, conta pra gente, assim, como que foi o seu percurso, como você já se colocou na comuna do Divergente, também já falou nós aí, bem legal. Então, conta um pouquinho da sua história, do seu projeto profissional e do seu trabalho, por favor. Vou me apresentar para vocês. Eu sou Bia Agra, Bia de Beatriz, e eu sou arquiteta e urbanista já há 12 anos, mas já trabalho com interiores, principalmente reforma de interiores, mas construção também já há 16 anos. E, bem, eu sou mãe de 3 crianças que no ano passado a gente descobriu que são superdotadas, né, todos 3. E aí, decorrente da avaliação deles, eu acabei fazendo a minha e descobri que eu também sou superdotada. Então, somos nós, 4 neurodivergentes. Meu marido também está no processo de avaliação, a gente acredita que ele também seja neurodivergente. E eu sempre projetei, eu já tenho a minha empresa há 7 anos, e a identidade que eu trouxe para os meus projetos, para a minha empresa, foi dessa personalização dos ambientes. E eu sempre busquei, né, antes mesmo de buscar me especializar na neuroarquitetura, mas eu sempre busquei as sensações que as pessoas gostariam de sentir nos ambientes que eu projetava, tanto de maneira construída quanto de maneira reforma, porque eu sou aqui do Rio, né? E aqui no Rio a gente tem pouco imóvel, pouco espaço para construir, então a gente faz muita reforma também. E aí, a questão da neuroarquitetura, ela sempre esteve presente nas minhas pesquisas, mas mais recentemente eu busquei realmente a especialização, né, na neuroarquitetura e no design do bem-estar humano, para poder ter ainda mais propriedade de trazer as evidências científicas para a minha prática projetual. E aí, o que é... Já tô emendando, já vai, falando. Vai embora. Vai com tudo. Não se preocupe. Vai. Bem, eu sou, como eu disse, arquiteta e urbanista. Não sei se vocês sabem, né? Mas urbanista é o arquiteto numa escala macro, então é quem faz o planejamento urbano, a gente cuida do espaço urbano. E o arquiteto, ele é
ele planeja o espaço numa escala um pouco mais micro, né, se a gente compara com o urbano. Então, por isso que nós somos arquitetos e urbanistas. O arquiteto ele pode se especializar dentro Posso uma ali pergunta vaga sobre isso? Claro, Paisagista seria o meio do caminho? mais ou menos. Na verdade, você pode ser paisagista sem ser arquiteto e você pode ser um arquiteto paisagista. Né? O arquiteto paisagista é o arquiteto que se especializa, seja por experiência, ou seja com formação e tal, mas é quem se especializa trabalhando com a elaboração de jardins, de paisagens. Então, não é que seja o meio do caminho. Você pode ser paisagista com outras profissões também, com outras formações, não só sendo arquiteto, entendeu? Fechou. E tem também interiores, né? Porque arquiteto trabalha com interiores também, mas existe a profissão de design de interiores. O arquiteto, ou arquiteto e urbanista, ele pode projetar prédios, casas, enfim, construções numa escala maior. E o projeto de interiores, ele é numa escala menor. A gente trabalha o cômodo a cômodo. E eu, inclusive, muito antigamente, eu diminuía a relevância disso. Eu não tinha noção da importância do ambiente. Hoje eu tenho essa noção porque eu vi na minha prática profissional. A demanda, ela vinha, né, para a gente projetar interiores, e foi quando eu percebi a relevância do projeto de interiores na vida humana, na experiência de cada pessoa, nos ambientes em que vivem. É claro que projetar uma casa, e é até inclusive o que eu acho que eu faço melhor, assim, criar uma casa, eu adoro. Eu tenho minha própria metodologia, eu tenho um raciocínio lógico muito bom, eu faço uma matriz, e, enfim, os engenheiros calculistas, eles adoram, porque a minha casa, a estrutura dela é super aproveitada devido à lógica com que eu construo. Então, toda a estrutura, toda a elétrica, toda a infra sanitária, ela segue uma lógica. Mas eu amo fazer projeto de arquitetura, principalmente residencial, mas foi projetando interiores que eu tive esse contato mais humano, esse contato mais personalizado. E isso, para mim, é o que faz diferença. Então, durante até algum tempo, a minha, vamos dizer assim, propaganda era realmente, olha, eu faço projetos para famílias, mas é porque a minha ideia era atender pessoas que tinham demandas até comportamentais e sentimentais em relação aos ambientes. Então, a nível de exemplo, né, uma forma mais prática. Ontem de tarde eu estava apresentando um projeto e aí o casal falou assim, nossa, é um apartamento no centro do Rio, um apartamento de uma planta pequena. E aí eles se incomodavam que a cozinha era muito pequena e aí eles não podiam cozinhar juntos. Então era sempre assim, ou na configuração dessa família. Eles me explicaram, a esposa, ela cozinha mais no dia a dia, a comida do dia a dia, e o marido com a filha já adolescente, eles gostam de cozinhar a comida mais do final de semana, de datas mais... aquela comida mais elaborada, mais diferenciada. E aí, para eles, era um incômodo que eles dois não podiam ficar juntos, o marido e a filha, devido à cozinha ser apertada, dela ser pequena. E a mãe também não podia estar junto. E aí, o sonho dela era... ela sempre falou assim... ela falou, né, para mim, o meu sonho sempre foi ter uma cozinha integrada, só que eu achava que nesse apartamento não era possível. E aí agora, quando ela contratou o projeto, eu falei, não, vai ser possível. E aí eu abri a cozinha com a sala e eu fiz um arranjo na cozinha em que agora vai ser possível os três fazerem essa atividade juntos. Então, assim, existem várias questões técnicas que estão por trás disso, existem várias camadas técnicas, mas essa camada do comportamento e da nova realidade familiar que vai acontecer depois é a realidade que eu busco quando eu projeto, entendeu? E, bem, eu acho que durante a nossa conversa eu vou falar com certeza de outros casos que eu for me lembrando, mas devido à questão da neurodivergência, né, que eu descobri dos meus filhos, eles têm 7, 9 e 10 anos, eu comecei a fazer uma pós-graduação de neuropsicopedagogia clínica, porque eu queria aprender melhor, entender melhor o processo de aprendizagem deles. E aí comecei também o meu MBA em neuroarquitetura e design do bem-estar humano. Então, essas são, né, as minhas formações. Hoje eu tenho aqui no Rio
um grupo muito grande de mães de superdotados. A gente se encontra mensalmente para essas crianças conviverem entre pares, superdotados e duplamente excepcionais. A gente convive ali diariamente, a gente troca, conversa bastante. E tudo isso vai somando, né, para o meu repertório, vai somando experiências. Acho que o doutor Alexandre deve ter gostado na minha palestra aqui no nosso evento, que eu mostrei também um estudo de caso no final. Falei de uma clínica bem grande, que era só uma clínica de reabilitação para crianças não só neurodivergentes, como também deficientes físicas. Então, foi uma clínica de 1.200 metros quadrados, que bem grande. E eram assim, Dani, 2 lojas, que uma ao lado da outra, e a reforma foi assim, uma era um banco, então era uma planta, imagina, não tinha nada a ver com a clínica, né? E a outra era uma loja de tecidos, mas estava desativada há um tempo, e aí eu transformei essas 2 lojas nessa clínica, então foi praticamente um projeto de construção, né? Não foi muito reforma. Então, eu desenvolvi esse projeto, foram 1.200 metros quadrados de clínica com N ambientes diferentes dentro dessa clínica, com várias salas de atendimento diferentes e com vários setores diferentes, e todos eles pensados não só para a neurodiversidade, como também para a questão física, né, acessibilidade física. Então, bem, é um pouco sobre isso. Aí, o que me deixou mais impressionado foi um slide que você mostrou das horas do dia. Achei tão bonito aquilo. Você fez o desenho do sol no horizonte, né? Então vai chegando no ápice dele, desce dentro daquela sigmoide assim. E aí cada hora do dia, como a tonalidade vai mudando da luz, né? E você foi mostrando que a tonalidade da luz mais intensa, mais azulada, é só ali naquela faixa entre as 11 da manhã, ou 2 da tarde, 1 da tarde ali, meio-dia, e que o resto do dia toda a luz é mais pro amarelado, pro alaranjado, tal, só que o impacto foi a imagem. Eu falei, uau, que legal, né? É o tipo de coisa que a gente não vê fatiadinho, assim, parece que não saca essa diferença, né? E falando justamente do quanto essa luz é estimulante demais, ela não é nada natural, perturba o nosso sono, tem implicações diretas para nossa saúde, assim, né? Então a gente fala já isso, né? Esse cuidado com a luz azul e tudo. Queria que você trouxesse um pouco mais dessa questão e da questão também não só dos objetos, de como você vai, né, montando o ambiente, mas também da cor que o ambiente pode ter, como que isso influencia. Acho bem bacana esse assunto. E aí queria te perguntar uma outra questão, porque o seu diagnóstico foi bem recente, assim. Você já estava nessa prática da neuroarquitetura antes, assim. Você foi se enveredando por isso meio que intuitivamente, assim, sentia que isso era importante? E como que foi, assim, depois, com o diagnóstico, se isso ficou mais importante para você, mais relevante? Como que você viveu isso, assim? Olha, eu vou começar de trás para frente, tá? Mas eu vou responder tudo. Na verdade, hoje eu tenho essa noção de que a minha própria neurodivergência, ela me trouxe a sensibilidade e essa própria capacidade, né, de projetar os ambientes de maneira mais sensível. E aí sempre, né, no meu repertório, os meus próprios clientes, eles falavam assim, nossa, você conseguiu entrar na minha mente, você conseguiu, era exatamente o que eu queria, mas você foi além, superou minhas expectativas. E eu sempre me surpreendi muito com isso, não só por uma questão de perfeccionismo ou até de duvidar de que, nossa, como é que alguém está elogiando tanto que eu fiz? Não isso, mas porque o projeto, quando eu faço um projeto mesmo de interiores, se eu projetar um quarto, existem tantas variáveis nele que eu fico impressionada de alguém dizer para mim que eu acertei em tudo. E eu insisto, sabe? Quando eu apresento, eu insisto e eu digo, olha só, mas vamos personalizar, pensa com calma, vou te dar um tempo, olha mais, veja bem esse 3D, eu faço um 3D que realmente, antes mesmo da IA, a gente já tinha programas que faziam, né, bem similar a uma foto, eu sempre fiz questão disso, que era para a pessoa se sentir ali dentro mesmo, e eu falava, não, mas olha só, tem muita coisa aqui, para pensar em todos os detalhes, porque eu quero que fique 100% personalizado para você. Então, eu acho que a minha própria neurodivergência, hoje eu percebo isso, ela me trouxe, claro, né, esse olhar ainda mais sensível ao que o outro estava me dizendo. E quando eu faço, por exemplo, o meu processo de briefing, é a anamnese de vocês na área da saúde, né, doutor Alexandre? É o meu briefing, quando eu faço o projeto. E aí existem N cursos na internet para arquitetos e designers de interiores que ensinam como você fazer um briefing. Aí vem aquele briefing lá de checklist e tudo.
Eu nunca fiz um briefing pronto. Nunca. A minha equipe mesmo fica assim, nossa, mas a gente tem que ter um briefing de checklist e tal. E eu falo assim, não, quem faz o briefing sou eu com o cliente. Por quê? Porque as perguntas vão surgindo durante a minha reunião. Durante ali a reunião é que eu vou sentindo para onde vai a investigação que eu preciso fazer. É claro que os elementos técnicos que eu preciso descobrir, eles já estão no meu sangue, né? Já vai no automático. Mas existem muitos elementos subjetivos que você não tem como trazer para um checklist, que não vai ser geral. Existe realmente a questão da subjetividade de cada cliente, né? Cada paciente. Então, quando eu vou estudando essa pessoa, eu estou estudando ela quando eu estou conversando sobre a necessidade dela para aquele ambiente, né? E sobre a iluminação e as cores, é porque, assim, a neuroarquitetura é a neurociência aplicada à arquitetura. A arquitetura aqui, quando eu falo arquitetura, na verdade, são todos os ambientes construídos. Então, a gente está falando de arquitetura, de urbanismo, de interiores em todas as escalas. E neuroarquitetura a gente vai estudar diversas, e a neurociência aqui a gente vai estudar sob diversos pontos de vista, né? Inclusive psicologia, medicina integrativa, então a gente vai trabalhar diversos pontos. E aí nós temos as variáveis ambientais, né? Todos os elementos que compõem o ambiente, todos eles influenciam o nosso sistema nervoso, inclusive de maneira independente do subjetivo, porque existem critérios, existem essas próprias variáveis que vai ter, que cada uma delas, algumas delas vão ter um grau maior de subjetividade. Então, assim, por exemplo, cor. Todas as cores, elas têm uma base de significado para a nossa mente. Só que existe um ponto, uma proporção muito importante da subjetividade em cada cor. Então, o azul representa para mim algo diferente do que o azul representa para outra pessoa. Então, para quem é muito intenso, muito quente, o azul funciona de uma forma. Mas para quem, por exemplo, enfrenta um quadro depressivo, o azul vai funcionar. Meninas. Tá vendo? Achei que éramos nós as meninas. Ô, Bia, só para lembrar, 17 minutos e 15 segundos, começou a falar com as filhas, para a gente fazer uma pequena edição. Quase a gente nunca precisa editar, vai precisar agora. Não, mas acontece, normal. Eu ia te perguntar o seguinte, mas pode continuar. Tem um fator cultural também, né? Imagino. Essa subjetividade passa do indivíduo, mas antes de passar pelo indivíduo, ele passa pelo fator cultural. Isso. Existem questões culturais que elas vêm, que elas estarão, né, entrelaçadas também nessa fala subjetiva do meu cliente quando a gente está junto para fazer o projeto. E existem também questões regionais. Então, assim, por exemplo, o Brasil, que é um país muito continental, o próprio clima, ou seja, a maneira como eu vou trabalhar iluminação, ventilação, enfim, climatização, ela é muito diferente de como eu vou trabalhar, né, por exemplo, no Sul e no Nordeste. Então, existem vários critérios subjetivos que a gente precisa olhar. É por isso que cada projeto é muito único. Não existe, sabe, gente, de verdade, não existe você pegar no Pinterest uma sala e chegar para um pintor ou para um profissional qualquer da construção civil e dizer eu quero fazer igual, e você achar que aquele ambiente vai te abraçar totalmente. Não vai. E uma das variáveis ambientais, né, com que eu trabalho é a própria personalização. Então, a gente precisa trazer para o nosso ambiente tudo aquilo que vai fazer com que ele seja a nossa casa, com que ele seja o nosso ambiente de trabalho. Então, enfim, principalmente para o neurodivergente. Aí a gente pode falar um pouco até mais sobre cada um desses critérios. Por exemplo, o doutor Alexandre perguntou sobre a iluminação. Acho que a iluminação é muito impactante, né? E aquele slide do ciclo do sol e com os feixes de luz, né? Com a proporção de amarelo, de branco e de azul na luz solar durante as horas do dia, aquele slide ali, ele chama muita atenção. E com as lâmpadas embaixo. Porque... E ficou mimetizando, né?
gera um impacto visual muito grande quando a gente vê, porque a gente não tem essa noção. E aí eu até filmei esses dias, eu fui no mercado e quando eu fui lá na gôndola assim, de luminárias, só tinha luminária 6.500 Kelvin, que é a luz branca azulada. Se você vai precisar de uma lâmpada, você não vai, talvez, né, num primeiro momento, ir até o mercado. Mas se você está no mercado, e todos nós estamos no supermercado, apesar de hoje podemos fazer compras online, mas, enfim, no geral, é um estabelecimento em que todos nós vamos, e você lembra que você precisa de uma lâmpada, ela está ali, você já pega. E aí, ali no mercado, todas elas eram dessa temperatura de cor que eu não recomendo para dentro de casa, sob nenhuma hipótese. E essa temperatura de cor, que é de 6.500 K, ela é equivalente, a luz que sai dela, a cor de luz que sai dela, não é a quantidade de luz, ela é equivalente ao sol entre meio-dia e 2 da tarde. Ai, que nervoso, já tá me dando nervoso, já tá me dando vontade nem posso, de começar eu sou a olhar tão branco que eu nem brancos. posso pegar esse sol, dá tilt. E assim, eu não tenho pele para isso. Ainda tem esse problema, né, da temperatura mesmo, assim, né, da incidência solar. Mas o que acontece? Antigamente, como a gente tinha lâmpadas incandescentes, e aí vieram fluorescentes, enfim, as pessoas têm ainda essa ideia de que a luminária ou a lâmpada branca ilumina mais ou que ela é mais econômica. Então, as pessoas compram luz branca e trazem para casa. Gente, isso não existe. Hoje a gente compra LED e aí a cor da luz ela é independente da temperatura. A cor da luz ela é independente da quantidade de luz que a gente recebe e também é independente de outra coisa, que é o índice de reflectância da cor, que é o IRC. Então, são 3 índices diferentes e ainda tem a quantidade de energia que consome. E tudo isso se mistura muito, né, para quem não é técnico, mas tentando explicar aqui de maneira bem objetiva, que foi aquele slide, né, eu não estou com ele aqui para mostrar, mas entre meio-dia e 2 da tarde, a gente tem o sol, a luz do dia, ela tem aquela proporção de luz azul. E nesse horário do dia é quando, com a luz do dia, a gente recebe mais estímulo sensorial da iluminação natural para a gente ficar alerta. Então, é o que? O cortisol. Só que, o que acontece? A gente chega nos ambientes, seja residencial, seja de trabalho, né, corporativo, e sejam os ambientes de aprendizagem, que já são, para as pessoas neurodivergentes, no geral, um caos. E aí a gente chega nesses ambientes, um desafio terrível, né, para sobreviver nesse ambiente. Aí a gente chega nesses ambientes e a gente coloca uma luz branca azulada para aumentar a produtividade dessas pessoas no estudo e no trabalho. E aí o que acontece? A gente não aumenta a produtividade de ninguém, a gente aumenta o estresse dessas pessoas. E as luzes do dia, né, no início do dia e no final do dia, a luz natural, ela tem mais a proporção de amarelo. O branco dela é mais amarelo. E aí essas luminárias, quando a gente traz para dentro de casa e sabe trazer para ambientes que não são de relaxamento, mas são ambientes em que a gente também pode trabalhar de maneira não estimulante o tempo inteiro, né, de forma que isso seja devastador para as nossas mentes, para os nossos corpos. Quando a gente traz essa luz mais amarelada, a gente consegue trabalhar e regular melhor as nossas emoções. Então, os ambientes funcionam como reguladores. Não só pela iluminação, mas a iluminação é um fator, assim, muito importante. Muito, né? Muito. E aí, a gente tem, né, a questão da própria luz azul das telas, né, que a gente precisa reduzir. Então, assim, quando a gente fala, médicos, faz terapia, faz remédio para dormir, o doutor Alexandre com certeza atende pacientes com questões de insônia, etc. E aí vamos fazer higiene do sono. Então, assim, antes de você dormir, desliga a televisão, não mexe no celular, não mexe em tablet, para você não estar exposto à luz azul. Só que aí, de que adianta? Se vou ler um livro,
Tá, então para dormir eu vou ler um livro. Só que a luz é azul. Vai te Então, estimular assim, pra caramba, né? Uhum. é como um hipertenso tomar o remédio da pressão alta, mas comer sal, Na sequência. sabe? Basta um Aí salgadinho junto. Gente, mas já tem esse manual, Bia, porque assim, eu já preciso para hoje, né? Eu não tenho mais como esperar depois. Já vai sair trocando as lâmpadas aí, Dani. Eu não tenho mais como esperar. Fora que assim, parede, por exemplo, você vai chegar lá, né? Imagino, mas assim, me dá um nervoso, parede branca, com luz branca, que assim, é, não consigo nem explicar. Aumenta a isso, irritabilidade, né? A gente fica inquieto, né? Eu fico muito inquieto. estimulado. E é só um Eu comentário acho assim, essa coisa feio, é fora feio, isso, assim, cansa os olhos, né? Mas é, eu percebi isso intuitivamente também no meu consultório. Eu pintei a primeira vez a parede de azul, porque eu falava, eu vou ficar aqui 8 horas sentado nessa sala. Se ela for muito gritante, uma coisa para um brancão assim, eu vou ficar incomodado depois de algum tempo. E eu ficava mesmo com dor de cabeça, meio irritado e tal, ficava com o olho apertado se a luz entrasse mais forte pela janela. E com a parede azul escuro, por exemplo, mesmo que a luz de fora entre forte, ela absorvida pela parede, tá sempre uma sensação de fim de dia, de tranquilidade, de calma. E eu vi que as pessoas também falavam isso, falavam assim, nossa, eu entro aqui na sua sala e já descanso imediatamente, assim, tipo, será que essa cor? Eu falava, certamente, tal. Não tinha essa narrativa, assim, né, dessa importância e tal, mas percebia isso empiricamente. E aí trouxe para minha casa. Tá aqui, a parede azul escura. Deixa eu falar 2 pontos que eu acho que, entrando como um ser um pouco mais diferente aqui nesse quesito, eu sou Você daltônico. gosta de... Ah, é verdade, esqueço. E aí tem essa questão que é importante, porque o mesmo simbolismo de cores para minha esposa não é igual para mim, tá? Em várias cores. Por exemplo, no nosso casamento, ela queria botar muitas cores verdes. Ela achava o verde bonito, tudo. E aí, para mim, quando botou só verde e marrom, para mim parece um pântano. Eu não consigo ver o colorido que ela vê. E aí, para mim, cor tem que ser cores mais fortes e não para dar esse quê de colorido. Então, a minha casa, ela é bem colorida e não ela é menos blend nesse quesito. Isso um. 2, essa é coisa sobre essa questão, porque na verdade é engraçado, né? Porque não é eu vejo a cor de modo diferente, então eu sinto a cor de modo diferente por uma questão quase física, que não é neuro. Então é muito complicado para uma pessoa como você fazer essa análise para tentar adaptar 2 pessoas que têm, tipo, além da motivação, um estímulo técnico diferente. Deve ser bem complicado. E aí, mas além disso, eu fiz um projeto que acho que esse você vai gostar. Tem uma empresa de tinta chamada Equine. E aí, quem já passou alguma vez por compra de tinta sabe que é a coisa mais impossível do mundo, porque tem 1 bilhão de cores de tinta. Então, não importa qual que você escolha, vai estar errado. Não errado, mas não perfeito, porque, tipo assim, tem 1000 opções de branco, na sabe? sua parede não é exatamente igual a da amostra. Não, mas até lá na escolha, cara, eu gosto de... A gente tá falando cor azul e tudo, mas azul deve ter uns 300 azuis, sabe? E aí é muito difícil escolher, você pode montar a cor na hora. Aí, sabendo dessa questão, eu fiz um agente de IA para a empresa, por aqui, e você faz perguntas comportamentais e de momento, e aí o próprio sistema decide sua cor. Ele diz qual seria a cor mais adequada baseado nisso. E os caras falaram que a fila lá no evento, eu vou até gravar um podcast com eles, foi gigante, porque é uma dor muito real sobre isso, né? E, obviamente, que o sistema não vai ter o nível de profundidade que um arquiteto escolheria. Mas eu percebo cada vez mais no mundo de marketing que o excesso de opções dá angústia, sabe? E te deixa menos feliz. Então, se tiver algum sistema que fala, você é azul, é isso? Você toma a decisão mais fácil do que se me dão 4 opções. Ó, você tem o azul e o roxo. Mas você é azul, tá? Se quiser o roxo, mas você é azul. Aí o cara escolhe o azul, entendeu?
É tipo quando você tá no restaurante e o cara fala, cara, escolhe o frango porque a carne tá ruim. Mesmo que você queria carne, você vai feliz no frango. É isso. E assim, Felipe, primeiro te respondendo, né? A minha vida, além de tudo, eu sou terapeuta de casal, né? Porque assim, tudo. Das vantagens de ser superdotada, né? Vamos fazendo coisa nova. Não, eu não sou literalmente terapeuta de casal. Eu digo, na arquitetura. Cuidado que você está todos os casais. Isso aqui estudou. Eu era feliz no meu casamento. Primeiro eu acreditei, depois eu pensei melhor e falei, tá, acho que eu entendi. É uma expressão. Não, assim, desculpa, mas explicando, né? É que, na verdade, todos os casais que nos contratam, né, contratam a minha empresa e me contratam para fazer projeto, na verdade, eles não concordam com 100%. É difícil um casal concordar com 50% do projeto. Então, o meu trabalho, eu suspeito até que muitos me contratam para disputar quem estava mais certo entre os dois, sabe? Para quem vai ganhar. Tem isso. Quem vai ganhar. Ela vai tirar essa prova. Exato. E aí o homem estava certo, mas a mulher que escolhe a cor. Mas a mulher ganhou no final. Essa é a minha vida. E acontece muito, já aconteceu, tá? De assim, olha, não diz que eu tô te pedindo, mas você sugere isso e diz que é sugestão técnica sua, mas não diz que eu te pedi. E aí eu chegava direito, eu não falava que era sugestão técnica, mas eu falei, e se a gente trabalhasse com essa opção? Eu chegava pro outro, né, cônjuge, e falava, então tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar com isso e no final de tudo, porque quanto mais opções, mais perdidas as pessoas ficam. A gente precisa, tecnicamente, direcionar o cliente, porque hoje em dia existem N opções por causa, inclusive, da IA. Então, eu desenvolvo um projeto inteiramente personalizado. Assim, dentro de um ambiente, a cor é só uma variável. Existem outras todas que estão casando, inclusive, com essa cor. Lá no catálogo da Souvenir, por exemplo, Felipe, tem 1.700 cores. Embora tenham 60 tons de azul, agora eu estou chutando, não sei se são exatos 60, estou chutando esses 60. Mas embora tenha lá 60 tons de azul, eu escolho exatamente qual tom de azul vai ficar perfeito para aquele ambiente, combinando com aquele tom de madeira. Porque tem gente que me fala assim, eu não gosto do tom de madeira muito amarelo, eu prefiro um tom de madeira mais escuro. Já tem gente que é o oposto. Eu não gosto de madeira escura, eu gosto da madeira mais amarela. Você falou, desculpa cortar, mas você falou, parecia aquelas pessoas explicando vinho, sabe? E eu não entendo de vinho, eu não gosto. Eu também não. Eu tô sentindo um tom de madeira com flores silvestres. Eu falei, cara, tipo, da onde você tá enxergando, sentindo isso tudo? E é isso. E tem cliente, quando eu tô apresentando, fala assim, nossa, mas e se fosse esse tom aqui de verde? Aí eu digo, esse não vai ficar bom. E é parecido, tá? Assim, se olhar um do lado do outro, eles são parecidos. Mas eu explico, esse não vai ficar bom, porque esse tem uma saturação assim. Eu vou explicando. Mas eu quero ver. Quando eu fico... Nossa, Bia, você estava certa. Mas eu já tenho um olhar treinado para isso há muito tempo. E eu sou justamente, né? Assim, eu sou justamente o profissional que tenho que olhar para tudo isso no conjunto, né? Porque são muitas variáveis, né? Então, assim, tem a iluminação, tem as cores, tem aroma, tem a própria climatização do ambiente, tem as texturas, tem... personalização, como eu disse, que para mim é importantíssimo. A própria escolha dos materiais de acabamento, que isso vai além de só a cor, mas assim, as pessoas também não têm noção do que é um piso polido, acetinado, natural. Isso tudo a gente precisa passar, né? Os tipos, os N tipos de piso que hoje existem, se a gente usa tecido ou não, qual tipo de tecido, se vai ter cortina, se vai ter tapete, e cada projeto realmente a gente estuda de várias formas. E aí, para a neurodivergência, existem, né, essas variáveis que são as mais relevantes. Então, assim, para mim a iluminação é importantíssima. A gente não precisa trazer para dentro de casa, de cara, a luz 2700K, que é a mais amarela. No meu quarto eu só tenho essa, é indiscutível, na minha casa é essa e ponto. Mas eu recomendo, quando as pessoas vão fazer essa transição,
porque é cultural, né? Como eu disse, as pessoas acham que a luz branca azulada ilumina mais, ilumina melhor. Então, elas têm até uma dificuldade de transição no primeiro momento de ir para a luz um pouco mais amarelada. Então, eu digo, saia da 6.500 Kelvin, 6.500K, e vai para 3.000K. Porque um branco com um leve tom de amarelo, isso já vai fazer uma diferença absurda. E eu coloco 3.000K em toda a residência, na residência inteira da pessoa. Na cozinha, vamos colocar uma luz mais azulada? Eu digo, não tem necessidade. Mas na cozinha é área de trabalho, eu preciso enxergar melhor. Eu digo, então se a gente quer enxergar melhor, a gente precisa de uma luminária com mais quantidade de lumens e com o IRC mais próximo de 100. Não tem nada a ver com a cor. A cor, ela vai atuar na sua emoção. Ela vai atuar no seu estado de alerta ou de relaxamento. Porque aí depois essa pessoa, antes de dormir, está tomando gotas de melatonina, mas está com a luz azul, então exatamente. Tá ativando o cortisol, então não adianta, né? E fisiologicamente tem a ver com isso, assim, a luz azul, ela manda uma informação para o cérebro que é de manhã e que você tem que continuar acordado, então vai reter essa melatonina. Você produz a melatonina, mas você não libera. A gente só libera na hora que as luzes vão para os tons avermelhados, né? Pensar no lusco-fusco do fim do dia, no pôr do sol, e aí se sinaliza o cérebro, opa, o dia terminou, começa a liberar essa melatonina e a gente vai dormir. Normalmente teria que ser esse o ciclo. Mas as cidades também artificializam as luzes das ruas. Você maratona a Netflix, né, e fica difícil. Não, acabou. Qualquer uma dessas telas, se você não tiver o night shift, ali, se não colocar a luz amarelada, vai estar emitindo luz azul. E se você sai na rua e a rua também é iluminada com LED desses muito azulados, mesma coisa. Seu cérebro fica sendo enganado o tempo inteiro. Aí as pessoas começam a ter problema de sono e não sabem por quê. Então é isso, tá o tempo inteiro se estimulando. Do meu jeito de ficar tomando café a tarde inteira, achando que isso não vai ter repercussão no final do dia, vai ficar se estimulando o tempo inteiro com luz azul, vai atrapalhar o início do sono, não tem como. Para quem bebe, por exemplo, para quem bebe muita água, então acorda de madrugada para ir no banheiro fazer xixi. Aí se tem luz azul, já aquele você já acorda, né? Entendeu? Então assim, a luz indireta, ela é importante e principalmente se ela for amarela, porque ela não vai ativar em você esse estado de alerta. Não vai mandar o seu cérebro, opa, é dia, acorda, você precisa estar produtivo. Então, gente, assim, de verdade, a iluminação faz muita diferença. E hoje, assim, com mais de 500 projetos e obras feitos, eu nunca tive um cliente que dissesse para mim, a troca da luz branca para amarela, não me acostumei, não me adaptei, não foi boa. Não tive, até hoje, esse relato, assim, de nenhum. E outra variável que é extremamente importante é a biofilia, né? A biofilia a gente não tem como deixar de falar, principalmente para nós neurodivergentes que somos mais sensíveis. Porque o que é a biofilia? A biofilia não é colocar planta dentro de casa e está resolvido, não é só isso. Isso é uma parte da biofilia. E a biofilia é uma parte da neuroarquitetura, né? Mas biofilia na literalidade, significa amor pela vida. Então, biofilia é a gente projetar, fazer um design em que a gente traz vida para dentro do ambiente construído. E por que a gente precisa trazer vida para dentro do ambiente construído? Porque dentro do ambiente construído tem alguém que é vida, que é o próprio ser humano, a gente. Então, a gente precisa, dentro do ambiente construído, encontrar outras fontes de vida e isso nos regula, isso nos acalma, isso nos deixa um pouco mais calmos, mais tranquilos. 90% das nossas experiências, né, da nossa vivência, ela acontece dentro do ambiente construído. Então a gente não tem como ignorar a relevância, né, disso. E o que é a biofilia? É a gente trazer estes elementos. Pode ser de forma direta, então a gente traz plantas, né, naturais, a gente pode trazer água, fonte de água, a gente ter aquário dentro de casa, o som da água, tudo isso a gente já vai se sentir mais com a natureza. E principalmente, iluminação natural, a gente ter contato com a luz do dia, ventilação natural, tudo isso vai fazer com que o nosso corpo sinta a natureza, esteja em contato com a natureza. Então, por exemplo, a própria regulação do ciclo circadiano, com a iluminação. Isso aí já é um fator importantíssimo de regulação, como a gente vinha dizendo, em relação aos níveis de cortisol e melatonina. Mas existe também a biofilia indireta, que é a gente trazer para dentro de casa elementos que nos remetem à natureza,
Então, se eu tenho um quadro com uma paisagem, isso também é biofilia. E a biofilia, ela cura, inclusive, né? A gente já tem hoje vários estudos maravilhosos sobre o uso da biofilia como cura em ambientes de tratamento, em ambientes assim, hospitalares, né? Eu falei, tem um artigo que eu gosto muito, que fala sobre a recuperação de pacientes. Foram 46, se eu não me engano, então foram divididos em pares, né? E foram feitos esses estudos com os pares. E eles foram divididos em pacientes, a recuperação da mesma cirurgia, eles foram divididos em pacientes que tinham a vista do quarto hospitalar para um bosque com árvores, né? E pacientes que tinham, a metade dos pacientes tinham a vista para uma parede só de tijolos, num ambiente urbano. E a resposta desses pacientes na recuperação da cirurgia, os que tiveram a vista para a natureza, eles se recuperaram mais rápido, eles reclamaram menos para a equipe de enfermagem que acompanhava, então a sensação deles pós-cirurgia, né, era de menos dor, inclusive, e eles tomaram menos antibiótico. Então, a natureza, ela, além de nos regular, ela também nos cura. E se ela cura, se ela ajuda no processo de cura, ela também pode prevenir processos de doença, processos inflamatórios, tudo isso está relacionado. Então, quando a gente traz biofilia para o nosso ambiente residencial, corporativo, a gente também está trabalhando nessa prevenção de saúde, inclusive mental. Outro estudo muito interessante também pessoas quando elas passaram por um estudo, por uma situação de estresse e foram expostas a paisagens naturais, e a recuperação delas foi muito melhor do que aquelas que não foram. Então, assim, você vem de uma situação estressante e você se encontra, você vê uma paisagem natural, isso já te ajuda a regular a pressão arterial e frequência cardíaca. Então, assim, existem hoje vários estudos que comprovam a importância da biofilia também na neuroarquitetura. O uso de certos materiais também, Bia, madeira, tecidos naturais, tudo isso também, esses elementos, eles têm um conforto, assim, eles geram essa resposta de conforto, né? Exatamente. Os materiais que são naturais, eles nos ajudam a regular também através da biofilia. Então, se a gente traz para dentro dos ambientes madeira, pedras naturais, então, assim, hoje se fala muito disso, porque alguns anos atrás estava muito na moda usar, assim, na cozinha, aquela bancada toda branca, né, industrializada. Hoje a gente já vê um apelo muito maior de ambientes construídos com pedras naturais. Então, a gente tem os quartzitos, porque são desenhos da natureza. E isso nos ajuda também a regular. Só que, assim, é claro, existe uma gama de coisas que a gente precisa unir. Então, se eu trago uma pedra, um quartzito, na bancada de cozinha, que ele é verde, assim, ele é um verde bem esmeralda, eu não vou fazer essa cozinha também com os armários, talvez na cor azul, vai ficar uma coisa muito, né, estimulante. Se eu trago um elemento de cor e de natureza em um elemento, eu vou trabalhar nos outros a neutralidade, eu vou equilibrar. E aí eu trago a madeira um pouco mais sóbria. Então a gente vai trabalhando todos esses pontos para equilibrar também em relação, aí falando bem da neurodivergência, ao estímulo, porque a gente não pode também eu gosto de tudo isso, vou colocar tudo. Não é também assim, porque os estímulos, eles podem nos sobrecarregar. Vamos fazer uma pergunta sobre casal. Quem está vendo a minha parede aqui, veja a minha casa, pouco colorida, cheia de informação. Então, mas aí eu penso assim, pintou de azul, mas não sei se traz essa paz aqui. Não. Assim, eu até falei, né, no início, antes da gravação, eu falei, eu tô até sem graça, porque eu tô fazendo uma obra agora, eu improvisei hoje aqui para falar, tô com essa parede assim, minha casa não é assim, né, minha casa é sempre azul, ela é toda decorada, ela tem quadros, enfim, mas hoje a gente vai ter que gravar um outro só para eu ter o meu fundo. Mostrar o pós. Mostrar o pós. Só uma pergunta, na minha casa, por exemplo, eu e minha esposa, a gente não tem desejos arquitetais e de coisas diferentes. Tá? Eu gosto muito de coisas antigas, eu gosto muito de brinquedo e tudo mais. Ela é um pouco mais minimalista em algumas coisas. E aí a casa, acabou que a solução foi ter o meu espaço. Então eu literalmente tenho
Eu não sei se ainda pode falar Canto do Guerreiro como um termo, mas era a definição na época. Sei lá. E aí eu tenho essa minha área que é basicamente isso, que aí tem meus livros, meus brinquedos, minhas tralhas e tudo mais, com uma área separada. É muito legal. E até o Flamengo, né? Pelo que eu tô vendo. Tem muitas coisas do Flamengo. Eu sou vascaína. Tem aqui gigante, por sinal, ó. Eita! Mas eu não consegui botar na parede. Né, só para o pessoal que está nos ouvindo. Eu não acho que combina esteticamente, inclusive, eu não acho legal, mas tudo bem. Exatamente. Ela tiraria esse elemento perturbador. Tem muita coisa de cor nessa área. Tipo. Mas o que as pessoas definem a minha casa, meus amigos, porque todo lugar que a gente viaja, a gente compra alguma coisa de arte local. Várias coisinhas diferentes para lá. E aí, quando o meu amigo olhou, viu, comprou um negócio, ele falou: Felipe, esse negócio não combina em casa de ninguém. Aí, até te mostro pra você ver o que é. É esse aqui, ó. Que divertido. Aí... É uma cabeça numa forma de caixa, é isso? Mas é madeira? Uma cabeça numa forma de caixa com uma casa em cima, assim, tipo... Acho super legal que diz que não cabe. Mó legal esse objeto. Não, é que decorativamente, você tem que ter uma casa para que esse item encaixa. E aí, e a minha é isso, porque tem tanta tralha que encaixa. Vocês estão me ouvindo? Tô. Mas deu uma travadinha, agora a gente está te ouvindo. E outra coisa, eu tinha um preconceito que ele está sendo perdido falando com você. E quando eu estava fazendo minha casa, eu não queria que a minha casa tivesse cara de casa de arquiteto. É um termo, sei lá, não sei se é comum, mas a gente usava esse. É aquela casa que, tipo, meio de revista, meio sem alma, por assim dizer, sabe? Que é uma casa meio padrão arquiteto não, sei lá, padrão, e sem alma das pessoas. E aí eu nem queria contratar necessariamente um arquiteto na época por causa desse meu receio. Eu preferia ir fazendo e sentir. Mas a gente acabou achando uma arquiteta que conseguiu sentir um pouco a nossa, mas eu tenho muito essa... Por exemplo, hoje eu vou em lugares de campo, parece que todas as casas são iguais e quadradas e sem alma, sabe? Tipo, dá saudade de teto de tijolinho, sabe? Esse teto, aquele teto normal. E tem esses feelings, e tem até aquele debate entre prédio de arquiteto e prédio de engenheiro. Por exemplo, meu prédio eu considero prédio de arquiteto porque ele é muito bonito de fora, mas se você olhar dentro, ele é 0 quadrado, tipo, é cheio de quebra o apartamento, dá muito trabalho, sabe? As paredes são chanfradas, né? Eu tô vendo daqui ali. Dá pra ver uns dentinhos. Enquanto você vê prédio de engenheiro, é tipo um quadrado só de puff, e é isso só, sabe? E aí mas eu não sei nem se arquitetos, autolado. Não, sim, eu estou usando todos os estereótipos. Não, eu estou entendendo. Não, eu estou aqui para ela se defender, para a Bia, tipo, tirar todos os meus preconceitos. Então, eu soltei aqui para isso. Mas para mim tem todas essas coisas. Eu acho que eu acabei achando um arquiteto, como antes falou, um arquiteto que entendeu, teve a conversa correta, entendeu, brinca de cores e tudo. Mas quando eu vou para outras casas que as pessoas acham lindas, eu acho elas muito sem graça. E aí eu tenho essas questões de casa que eu acho engraçado. A minha definição da minha casa é uma casa que você queira sentar em qualquer lugar e se sentir confortável. Então eu não gosto dela super arrumada. Por causa dessa sensação de pertencimento. E aí eu vou em outras casas que você fica com medo de sentar no sofá, sabe? Que tipo, parece que ela é tão arrumada e tão organizada. Você não quer desarrumar a manta do sofá. Você fica em pé, você fica, tipo... E aí, e eu odeio isso. Apesar que é lindo na fotografia, eu não gosto. Aí eu não sei se já fui muito longe nesse quesito, mas é muito mais dessa coisa de sensação. Porque a gente já falou muito coisa de neuro, tudo, e tira meu preconceito aí. Então... Eu sou um pouco... antigamente eu me chamava do contra. Hoje eu entendo que, na verdade, eu sou uma minoria. Então, tudo que você está falando é uma opinião da qual eu compartilho. Esse mesmo casal que eu estava falando, que eu apresentei ontem de tarde, eles me perguntaram assim: você vai me levar numa loja para escolha de móveis? Sofá, né, cadeira, mobiliário solto. E eu falei assim, olha... os arquitetos, eles trabalham fazendo isso, mas eu não trabalho. E eu vou explicar por quê.
não vou generalizar, mas a prática comum do mercado, quando você contrata um arquiteto, ele leva você nas lojas e ele recomenda essas lojas porque ele ganha uma comissão sobre o que você leva. No Brasil, isso é muito obscuro, né? Isso, pelo conselho, é considerado antiético. Enfim, nos Estados Unidos, por exemplo, o cliente já te contrata considerando essa curadoria e ele sabe que você vai receber. Então, são práticas diferentes. Eu não concordo com isso no Brasil, minha opinião, pessoal. Eu não faço isso. Então, eu disse para ele, olha, eu não vou te recomendar uma loja. O que eu posso fazer é você escolher e eu te ajudo nessa escolha. Então, eu tenho uma prática muito diferente de outros arquitetos do mercado. A regra no meu escritório é, eu não quero no nosso feed todos os projetos iguais. Eu tenho horror, é uma coisa que me dá coceira quando eu vejo colegas, e até que eu respeito pessoalmente, profissionalmente, mas eu vejo os projetos, eles são todos iguais. E tem cliente que contrata querendo que eu quero uma casa igual também. Oi? É igual da revista, eu vi daquele jeito, eu quero assim, né? Tipo, foi aquele quadro, aquele sofá, aquela coisa. Falando, ok, vamos lá, né? Mas eu sempre falei isso, assim, eu treino a minha equipe para isso. Eu digo, eu tenho horror a um portfólio que é todo igual. Eu quero que as pessoas olhem o nosso portfólio e elas tenham absoluta noção de que cada sala é para uma pessoa, uma família diferente. E aí, depois, né, como eu digo, meu diagnóstico de neurodivergência, ele é muito recente. Mas hoje eu entendo ainda mais por que para mim, essa personalização sempre foi tão importante. Lá no evento presencial, eu até deixei para fechar a minha fala com a personalização. Porque, para mim, a personalização é a variável no final do projeto que a gente vai realmente fechar com chave de ouro. Por quê? Porque o neurodivergente, ele já é a exceção em qualquer lugar que ele vá. Ele já está num percentil diferente. Ele já é uma minoria. Então, se a gente não traz pertencimento para o ambiente projetado para ele, falando principalmente de residência, onde que ele vai pertencer? Ele não vai pertencer em lugar nenhum. Então, eu acho maravilhosa essa ideia, por exemplo, de onde eu viajar, eu vou trazer um souvenir de lá, específico, local, e eu vou decorar. Eu estou aqui olhando, doutor Alexandre, essa parede para mim é linda. Não só pelo azul marinho, que é o meu tom de azul, inclusive, preferido, mas porque tem vários quadros e você vê que um não conversa com o outro. E isso não é uma ofensa. Não é um problema, eles não são de propósito igualzinho, né? Sim. Isso não é, sabe, aquele trio de quadros que você comprou, assim, trio de quadros. Tamanho. Não, eles não estão conversando um com o outro, eles estão todos conversando com o dono desse ambiente. Então, ali, a gente está vendo a identidade dele. Ali, ele se sente pertencente. E é isso que a gente precisa ter dentro dos nossos ambientes residenciais. Eu não posso chegar na minha casa e não me sentir pertencente nela, porque fora da minha casa eu já me sinto assim. Meus filhos já se sentem assim. Então, dentro de casa, a gente precisa se sentir dentro de casa. E, assim, eu concordo plenamente quando você diz, Felipe, que eu não gostaria de ter a minha casa com cara de arquiteto. Eu também não tenho. Minha casa não tem cara de arquiteto. A minha casa tem cara de casa com família. Tem casa de cara com criança. Uma coisa que eu amo, amo, quando eu vejo Lego espalhado na sala da minha casa. Tem gente que pode ficar doida, né? Mas eu fico, gente, daqui a alguns anos... em cima descalço só. Mas eu fico pensando, né? Daqui a alguns anos eu vou sentir falta disso. Então, assim, que bom que tem um monte de Lego espalhado de cor. São cores, e é claro que eles vão catar depois, eles vão arrumar, não sou eu, não. Mas essa é a importância da personalização. É você trazer a sua identidade para um espaço em que você, no final do dia, se você trabalhar fora, você vai se regular. É quando você está chateado, você está com algum problema, você entrar no ambiente, você saber que esse ambiente é seu. É você colocar na parede quadros que fazem sentido para você. Então, os meus quadros, sabe quais são os meus quadros preferidos? Aliás, todos os quadros que estão expostos na minha casa são quebra-cabeças que eu monto com os meus filhos e a gente emoldura. E eu emolduro todos eles e penduro. Então, eu escolho quebra-cabeças, claro, de imagens legais, bonitas, e aí a gente monta. Quebra-cabeça é
a única atividade que eu consigo fazer sem ser uma atividade intelectual, digamos, sem ser né, sem estar lendo, sem estar fazendo, é o quebra-cabeça. Então, para mim, é um hobby de, inclusive, regulação. E aí, quando eu faço com os meus filhos, ainda se torna memorável, né? Ainda cria uma memória afetiva com aquilo. Então, no final, eu emolduro, compro, molduro. Então, eu espalho isso pela minha casa. E isso, para mim, tem um significado que talvez, se vocês me virem aqui na próxima live com um quadro aqui de uma pintura renascentista, porque também né, um quadro que eu acho bonito, assim, um quebra-cabeça, vocês não vão nem entender muito, mas isso, para mim, tem um significado, entendeu? Uhum. Então, essa personalização, Felipe, é justamente o que vai fazer com que você se sinta feliz. E, de fato, eu acho, nenhuma casa tem que ter cara do arquiteto que fez. Eu digo, olha, eu treino a minha equipe assim, gente, eu falo, Oscar Niemeyer já foi, só teve um, o artista foi ele, o gênio foi ele, agora nós somos técnicos, a gente precisa entregar, não é nada assim para aumentar o meu ego. Não que ele fizesse pelo ego dele, não estou dizendo isso, tá? É só um exemplo. Mas a gente não está aqui para fazer monumentos, para a gente buscar prêmios, para a gente fazer um portfólio bonito, para a gente fazer um vídeo legal. A gente está aqui entregando a casa de uma pessoa, o negócio de uma pessoa. Acho que a pessoa que escolhe o Niemeyer, ela quer ganhar prêmio. Imagina que eu faço aqui, o Niemeyer faz a minha casa aqui no negócio e aí não ganha nenhum prêmio, eu ia ficar mó desiludido. Não é a pessoa que ganha, é o arquiteto. Eu sei, mas eu quero morar na casa premiada do... Eu acho que tem muitas discussões, né, em relação a ele. Tem muitas discussões também em relação a ele. Eu vejo muitas pessoas que não têm nem noção... não tem noção histórica e cultural que, para a arquitetura, ele foi um expoente do Brasil. E muita gente critica pela forma, né? Pelas formas e tudo, mas tudo isso também é enriquecimento cultural, né? A minha mãe, que é arquiteta, ela tem uma crítica bem ácida a essas pessoas, eu acho super divertido. Ela fala assim, não é porque você critica o Niemeyer que você vai ser maior do que ele. Então, só reconheça o seu lugar na história e reconheça o lugar dele, que tá tudo certo. Exato. Porque eu sou da outra acha teoria. Que se você fala mal de alguém, você se coloca como superior àquela pessoa, fala só que não. O que ele fez eu sou da teoria no máximo você tem uma língua viperina. O que ele fez, eu sou dessa teoria exatamente disso, mas de mídia social. Se você chegou num ponto que tem um monte de gente criticando, você já está maior do que todo mundo. Ainda tem isso. Não, e assim, o que Niemeyer fez, eu gosto, tá, de falar de Niemeyer, claro que a gente vai falar disso, mas o que ele fez, quando ele fez, foi totalmente disruptivo, né, e eu vejo que as pessoas querem criticar a forma porque não é bonito e tudo, mas assim, vai muito além de ser bonito, né, e eu não conheci o Oscar Niemeyer pessoalmente, mas eu conheci o Bruno Contarini, que é um dos engenheiros calculistas dele, e ele explicando como que Niemeyer ele batia o pé e ele falava assim, não, isso aqui dá para fazer com concreto armado, na época em que o concreto armado estava surgindo. E ele falava assim, não, a gente vai criar este formato, esta forma no concreto e eu sei que dá. E ele peitava, e assim, no final de tudo, eram erguidos os edifícios. É genial isso, né? Então, aquelas enfim. curvas, você fala assim, o que vai ficar em pé e ficava, né? Ele inventou a palavra desculpa no Brasil. Exato. Maravilha. Eu ia só trazer um detalhe também em relação a essa questão quando você está falando da personalização, acho que você talvez esteja apontando isso, né? Que você também está vendo aqui atrás de mim, né? Esses pequenos objetos da história pessoal, né? Então, o desenho que eu fiz, o que minha mãe fez, o que meus sobrinhos fizeram, que está atrás de mim, assim. Mas depois do meu diagnóstico, eu comecei a valorizar muito esses elementos que contavam a minha história, assim. Então, eu retirei das caixas as coisas que estavam guardadas, tipo a minha coleção de soldadinho de chumbo que eu pintei quando eu tinha 12 anos. Aí eu pus numa caixinha de acrílico e deixo exposto agora. Ou as máscaras da época que eu fiz o teatro. Então, também entender que a casa ela vai contando a sua história. Você pode deixar a sua casa como uma espécie de mini museu, assim, de relato da sua vida. E os espaços também são separados, tudo tem muito estímulo mesmo. Acho que uma coisa da minha superdotação, as coisas de necessidade de estar o tempo inteiro vendo coisas, pensando em coisas e tal. Então, é uma casa muito estimulante. E eu ainda tenho espaço sensorial, assim, tipo, o meu banheiro eu fiz todo com um monte de coisas neon pra entrar lá quando eu tô afim de ficar estimulado. Não, o seu banheiro eu não podia poder ficar lá, não. Muito estímulo. Muito estímulo. Pintei um monte de canetinha neon na parede, assim, eu uso uma luz ultravioleta pra ficar aquela coisa brilhante e tal, mas aqui aquele espaço tem aquela função. Mas também tem o terraço onde tem as plantas e todos esses lugares foram pensados para serem espaços
com alguma função nesse sentido, ou seja, me acalmar ou me estimular ou me deixar mais tranquilo, mais reflexivo, mais criativo. Então, também pensando que a casa ela pode ir se organizando a partir dessa função, assim, dessa necessidade que a gente precisa que ela responde, né? E isso você falou, né, do terraço com plantas. A gente só precisa, e tem estudo, né, que diz isso, a gente só precisa de 5 minutos quando a gente está estressado, com algum fator de estresse. A gente só precisa de 5 minutos junto à natureza para a gente se regular e a gente já vai ficar melhor. 5 minutos. Então, se a gente tem... É incrível, é incrível. Posso até depois mandar esse artigo. 5 minutos, gente, a gente na natureza, a gente já se regula, a gente já se acalma. Então, assim, na minha casa, eu estou trabalhando no meu escritório, estou estressada e tudo, mas dentro de casa eu tenho uma vista específica para a montanha, que é recortada ali, e quando eu vou para ali, eu me acalmo, eu fico 5 minutos e eu já volto outra pessoa totalmente recarregada. Então, isso é muito legal. A gente tem em casa esses ambientes com funções específicas, principalmente a regulação com a natureza. Isso aí eu indico. Maravilha. Bia, como é que as pessoas te encontram? É isso nas que eu ia redes? No meu Instagram, Bia Agra, e aí lá tem também o Instagram da minha empresa, e aí eu tô por lá. Maravilha. É muito legal, tenho certeza que muita gente vai ficar interessada. Eu mesma já estou, né? Já está pensando o que você vai fazer. Eu já estou querendo o manual da arquitetura neurodivergente, né? Isso seria faça legal, você manual mesmo. Da arquitetura neurodivergente. Vocês lembram que a daquela loja neurodivergência Pega e é tão Faça? espectro que eu duvido. É muito difícil. Lembro por isso, que né? tinha, Dani, na Pega e Faça. Então, na Pega e Faça, imagina uma Pega e Faça só para neurodivergente. Só para neurodivergente, acessórios de estimulação sensorial e tudo mais. Vai dando ideia, Bia, se você sabe. Ó. Maravilha, pessoal. Bia, muito legal. Obrigada, viu? Venha mais vezes. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também a audiência, né, o público, goste do nosso papo. E vai ser um prazer, numa outra oportunidade, voltar e a gente esmiuçar mais outros assuntos. Um beijo grande, legal. Pessoal. Obrigada, viu, gente? Um beijo para vocês, tchau. meninos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.